Decantação de vinhos. Vamos falar um pouco mais sobre isso, porque este é um assunto que sempre traz polêmica e sempre surgem muitas dúvidas aí sobre em qual momento decantar o vinho, por quanto tempo, quais vinhos decantar, né? Então são muitas as dúvidas no entorno de uma técnica de serviço que é até basicamente muito simples. Então hoje eu vou falar um pouco mais sobre a parte de decantação. Eu vou apresentar para vocês 2 decanters básicos, tá bem? E vamos falar um pouquinho mais sobre este assunto. Bem, primeiro ponto, decantação da forma mais literal é separar o líquido da parte sólida. Então esta é a principal função aí da decantação. Então é separar o vinho da parte dos sedimentos, da parte das borras que o vinho pode acumular aí com o passar dos anos, ou ele também pode obter essas borras, esses sedimentos, por uma questão de ter sido engarrafado, envasado, sem passar por nenhum tipo de processo de clarificação ou de filtração. Isso vai fazer com que aquele vinho, então, tenha sedimentos, tenham as borras, que é proposital aí que o enólogo preferiu fazer o estilo de vinho dele dessa maneira. Então, nós precisamos fazer a decantação, que é separar o líquido das borras dos sedimentos. Então este é o principal aspecto da decantação. Além dessa parte do serviço da decantação, de separar o líquido da parte sólida, nós também temos outras funções para os decanters, já que essa técnica de decantar ela pode ajudar bastante o vinho pode ganhar muitas características, ou ficar mais redondo, ficar com os aromas bem mais fáceis de serem percebidos, na boca ele vai ficar muito mais amável, ou seja, o vinho tem muito a ganhar com a decantação, da mesma forma que o vinho também pode se prejudicar bastante com a decantação. Por isso que é importante a gente conhecer pelo menos um pouquinho sobre decanter. Bom, 2 momentos básicos que nós vamos usar o decanter, tá? Pelo menos esta é a regra que eu falo bastante na Sommelier School para os alunos que estão estudando para o curso de formação profissional. Primeiro momento onde nós vamos passar o vinho pela decantação. Quando nós temos um vinho de uma safra mais antiga e que este vinho já tem um acúmulo de sedimentos que ele foi aí juntando com o passar dos anos em garrafa, né, conforme ele foi envelhecendo, ele foi sofrendo a microoxigenação proporcionada pela rolha. Esta microoxigenação vai fazer com que o vinho sofra uma leve oxidação, e essa oxidação faz com que acumule então essa parte de sólidos que vem da parte fenólica do vinho, né? Essa parte fenólica ela começa a se desprender do líquido com a ação da oxidação. Então estes são os sedimentos. Então quando nós temos um vinho de uma safra muito antiga, nós vamos precisar de fazer a decantação para separar a parte das borras do líquido. Para estes vinhos de safras mais antigas, eu recomendo sempre um decanter bem pequenininho, como este aqui. Se tiver um menor, é até melhor. Se tiver um com a capacidade de exatamente 750 ml, que este meu aqui tem um pouquinho mais, mas se tiver com 750 ml é até melhor. Por que é melhor um decanter menor, Wesley? Porque neste caso em que nós temos um vinho de uma safra mais antiga, tudo que ele tinha de se beneficiar com o contato com o oxigênio, ele já se beneficiou dentro da própria garrafa com a oxigenação que a rolha proporcionou para ele, a microoxigenação. Para saber um pouco mais sobre essa parte de microoxigenação de rolha ou até mesmo das rolhas, eu gravei um vídeo, está aqui falando sobre características das rolhas. Se você não assistiu ainda, procura lá depois e assista porque vale a pena. Então todo o contato com o oxigênio que este vinho precisou de ter, ele já teve dentro da garrafa com a microoxigenação que a rolha proporcionou para ele. Após aberto, se você oferece uma oxigenação maior para este vinho, você vai estar aí acelerando o processo de volatização dos seus aromas
e neste caso não vai favorecer em nada neste vinho, pelo contrário, você vai só prejudicar. Então, ao invés de colocar ele num decanter maior, preferencialmente um decanter menor. No momento de fazer a decantação, é sempre importante deixar essas garrafas, ou deixar esta garrafa em questão, de pé por pelo menos aí umas 4 horas. Se puder deixar de um dia para o outro, melhor ainda, se não com um intervalo de pelo menos 4 horas de pé, para que ele possa então assentar todos os sedimentos no fundo da garrafa. No momento de abrir, saque a rolha de forma que você não agite tanto a garrafa, então tente abrir a garrafa, sacar a rolha, sem agitando o mínimo a garrafa. Tirou a rolha, procure um ponto de luz, pode ser uma vela, pode ser a lanterna do próprio celular, onde você vai deixar essa luz bem na base do decanter, aqui embaixo na mesa, na base do decanter, iluminando para cima. Porque quando você começar a fazer a decantação, você vai fazer isso de forma bem suave e esta luz vai te ajudar aí a enxergar os sedimentos acumulando no ombro da garrafa, e quando este acúmulo de borras no ombro da garrafa começa a aumentar e o nível de borras começa a se acumular muito ou começa a passar muito para dentro do decanter, neste momento você para a decantação. Jamais interrompa a decantação no meio, tá bem? Então começou a fazer a decantação de vinhos mais velhos, você vai até o final. Só para a decantação quando você perceber que o ombro da garrafa ali já tem bastante sedimentos acumulados e já começou então a passar para o decanter uma quantidade muito grande de borras. Então neste momento você para a decantação, somente nesse momento você para a decantação. De vinho para vinho vai depender bastante, mas a média que você perde numa decantação de um vinho de uma safra mais antiga é uma média que varia entre de 2 até 3 dedos medidos do fundo da garrafa, tá? Então uma média de 3 dedos aí é uma medida que você vai perder daquele vinho. Feito isso, o vinho que está aqui no decanter, ele vai preencher quase o decanter como um todo e o contato com o oxigênio dele vai ser menor. Logo que fez a decantação, sirva imediatamente para que o vinho seja então consumido. Nada de deixar este vinho no decanter respirando, porque conforme eu já expliquei, toda a oxigenação, todo o contato com o oxigênio que este vinho precisava de ter para que ele pudesse então ficar com os seus aromas mais perceptíveis, com uma evolução de aromas, ele já teve dentro da garrafa. Seus taninos já estão mais macios, toda a parte fenólica já foi polimerizada pela ação da microoxigenação que a rolha proporcionou para este vinho. Então não tem necessidade de deixá-lo respirando no decanter, porque ele vai começar então num processo de declínio, ele começa a perder as suas características, porque ele começa a oxidar de fato, porque a sua capacidade fenólica e de antocianinas já estão comprometidas, porque ele já passou muito tempo de guarda, então a sua capacidade de conter essa oxidação já está bem, já foi bem perdida, enfim, já foi muito utilizada, vamos dizer assim. Então, o melhor é decantar e servir, ok? Então, primeira parte da decantação, ou primeiro momento em que eu vou decantar um vinho, tá? Vinhos de safras mais antigas, decanters menores, porque esses vinhos de safras mais antigas não vão se favorecer em absolutamente nada com contato com o oxigênio. Bom, segundo momento onde eu vou fazer a decantação do vinho, onde eu preciso fazer a decantação do vinho, é o momento onde eu tenho nas minhas mãos um vinho com grande potência de envelhecimento, só que este vinho foi aberto ainda novo, ou ainda jovem, ou não completamente maduro, tá? Eu abri ele abri ele há alguns anos antes dele alcançar o seu ápice. O que acontece com estes vinhos que têm grande potência de guarda? Estes vinhos possuem aí
muito extrato, possuem muita complexidade de aromas, toda a parte de fenólica, toda a parte de antocianinas, né, toda a parte de taninos, acidez e todos os compostos fenólicos, eles possuem aí uma grande concentração dentro desses vinhos, por isso que eles têm uma grande potência de guarda, né, porque muita matéria fenólica de antocianinas, grande capacidade de suportar a oxidação, muita complexidade aromática, que vai ajudar aí nessa microoxigenação, vai ser polimerizada, então vai ter muitas moléculas para serem polimerizadas com o decorrer dos anos. Então, este é um vinho para a guarda. Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre como se faz vinhos caros, ou por que um vinho custa caro, eu também gravei um outro vídeo com exatamente esse tema. Por que um vinho custa tão caro? Ou qual a diferença de vinhos caros para vinhos baratos, uma coisa do tipo. Procura aí depois no canal que você vai encontrar e ele vai te ajudar a entender este ponto que nós estamos agora, tá bem? Bom, então temos aí este grande vinho produzido para envelhecer e nós abrimos ele um pouquinho antes dele chegar no seu ápice. O que vai acontecer? Este vinho, como ele tem muita potência de aromas e muita capacidade de corpo, muita potência de corpo, matéria fenólica, acidez, tanino, compostos de sabores, ele ainda vai estar muito fechado. Então, a partir do momento que eu coloco ele no decanter, o decanter vai favorecer a ele com uma aeração maior, ou seja, esse contato com o oxigênio vai ser para aerar o vinho, para fazer o trabalho que a rolha faria para ele no decorrer dos anos de microoxigenação. Nós vamos fazer isso dentro de um período de tempo mais curto com o decanter, porque no decanter ele vai ter um contato com oxigênio muito maior e este processo, então, este contato com oxigênio acelera o processo de volatização dos aromas, tá bem? Ele só não vai ter a polimerização das moléculas de aromas, porque essa polimerização gera então as notas terciárias e neste caso o decanter a gente não vai conseguir fazer isso, mas vamos conseguir fazer com que essas moléculas de aromas comecem a se volatilizar, ou seja, ela começa a se desprender de uma forma muito mais facilitada do líquido e aumentando então a nossa percepção e o nosso prazer. Para este estilo de vinho, vamos usar preferencialmente decanters maiores, tá? Eu tenho o que eu mais uso em casa, inclusive, é este. Ele não é um decanter tão grande, ele é um decanter intermediário. Então o bojo dele não é um bojo tão grande e a sua boca também não é uma boca tão larga. Este é um modelo de decanter que eu gosto porque eu me viro bem com ele para a grande maioria dos vinhos que eu bebo. E quando eu tenho vinho de uma safra mais antiga, aí eu uso este menininho aqui, mas o mais utilizado acaba sendo este. Hoje em dia tem vários modelos de decanters de vários tamanhos, com vários formatos, modelos que são inspirados aí não somente para a parte do serviço, mas também como um objeto até de decoração da adega, enfim, são peças bonitas, quase uma peça de arte, né? Então o meu aqui é o modelo clássico. Mas bom, voltando para a parte da decantação. Vamos fazer a decantação então deste vinho mais jovem, que nós abrimos ele ainda jovem, mas que tem grande potência de guarda. Vamos usar um decanter maior. Para isso, faço a abertura da garrafa, normal, e faço a decantação. Eu não preciso ter o mesmo zelo que eu tive para decantar o vinho de uma safra mais antiga. Então eu não preciso ter um ponto de luz, eu não preciso despejar o vinho com cuidado para ele não fazer aquele glute-glute, né, que geralmente faz quando despejamos o vinho de uma vez só. E esse cuidado eu preciso ter nos vinhos mais velhos. Aqui nos vinhos mais jovens eu não preciso ter tanto cuidado assim, tá bem? Eu apenas vou abrir o vinho e vou transferir o vinho da garrafa para o decanter. Neste momento eu posso agitar aí o decanter até para ajudar a volatilizar os aromas do vinho, tá? Posso deixar um pouco o vinho respirando no decanter, 30 minutos, 15 minutos, 40 minutos, aí vai depender de vinho para vinho e, é claro, vai depender também da temperatura, porque ele não pode perder temperatura. Se você estiver num ambiente muito quente ou num dia muito quente, o recomendável é preparar aí
uma basezinha com gelo, que pode ser um recipiente com bastante gelo, e você coloca em cima. Não precisa ser um balde de gelo, mas um recipiente para que você consiga colocar gelo, e o decanter em cima já é o suficiente, já ajuda a segurar a temperatura do vinho para que ele não fique tão quente, tá bem? Deve-se tomar cuidado só para não gelar demais, porque uma vez que você gela muito o vinho, ele vai fechar os aromas e o tanino vai ficar bem mais amargo e forte no paladar, né? A sensação de percepção do tanino, ele acaba ficando mais áspero na boca, e essa percepção ela acaba ficando mais acentuada. Então é bom evitar temperaturas muito baixas e tomar cuidado também para não deixar o vinho aqui do decanter ficar muito frio nesta situação. Bem, este então são os dois momentos em que nós vamos decantar os vinhos. Fora esses dois momentos, Wesley, em que eu tenho um vinho de uma safra mais antiga com sedimentos, ou tenho um vinho mais novo, ou um vinho com potência de guarda, que eu abri ainda mais cedo. Há um outro momento em que eu preciso decantar o vinho? Não, não há outro momento. Então, a decantação do vinho nós vamos fazer exatamente nesses momentos. Quando eu tenho vinho de uma safra mais antiga, que tem sedimentos, decanter pequeno, nada de respiração a mais para este vinho, porque ele não precisa. A microoxigenação já aconteceu dentro da garrafa. Ou vinho com muita potência de corpo, muita potência de guarda, que foi aberto ainda novo. Decanter grande, maior área de contato com o oxigênio, para otimizar a parte da aeração do vinho. Isso vai fazer com que ele comece a volatilizar os aromas. Na boca, esse contato com o oxigênio vai fazer também com que os taninos comecem a ficar mais macios e menos ásperos, tá bem? Então esses são os dois momentos. Fora esses dois momentos, não há motivos para a decantação de vinhos. Não há motivo algum para se decantar um vinho que foi produzido para consumo ainda jovem, para ser consumido com menos de 5 anos, com menos de 6 anos, não há necessidade nenhuma de fazer a decantação. Como eu sei disso, Wesley? Eu estou numa loja, eu estou no site escolhendo o meu vinho, como eu sei que aquele vinho tem uma potência de guarda ou não? De uma forma muito genérica, o preço pode ser um bom indicativo. Se você está buscando vinhos para consumir no seu dia a dia, esses vinhos custam, numa média, abaixo de R$100, são vinhos que já saem das vinícolas pronto para consumo. Não há nenhum motivo para você colocá-lo no decanter, nenhum motivo técnico, tá? Para se colocar no decanter, nenhum. Abriu, direto para a taça e só apreciar o vinho, tá bem? O preço então é um bom indicativo. Vinhos acima de R$100, R$150, dá uma olhada na safra. Se a safra for uma safra de até 3 anos, que a grande maioria dos vinhos que nós temos no mercado ainda são dessas safras de até 3 anos, se você quiser decantar o vinho, pode decantar, ele vai se favorecer. Tá bem? Então, de uma forma muito simplista, é isso. É um assunto que daria para falar bastante coisa sobre, principalmente a parte de serviço na mesa, para quem é profissional da área. Daria para a gente falar sobre muitas coisas, sobre regras de serviço, como entregar a rolha, como fazer a decantação da maneira correta, na frente do cliente. Mas a ideia do vídeo aqui foi mais simplificar os aspectos da decantação, os motivos e quando decantar, do que falar sobre o serviço em si, sobre regras de serviço. Claro, se você está assistindo esse vídeo e ficou com vontade de conhecer um pouco mais sobre as regras de etiqueta de serviço que são aplicadas na decantação, faça um comentário ou me mande uma mensagem que eu gravo o vídeo falando sobre regras de etiqueta para decantação do vinho dentro do restaurante, tá bem? Durante a apresentação, durante a minha explicação, eu falei sobre desenvolvimento aromático, né? Falei sobre notas primárias, secundárias e terciárias. Essa também é uma grande dúvida da grande maioria das pessoas. Eu também não gravei ainda, mas eu vou gravar um vídeo falando sobre desenvolvimento aromático, então fica de olho aí no canal para que você não perca. É isso, espero muito que você tenha gostado do vídeo. Se gostou,
Compartilhe aí com seus amigos. Se você tem um amigo que gosta de decantar todos os vinhos, manda esse vídeo para ele. Se você tem aquele amigo que odeia decantar vinhos, manda esse vídeo para ele que ele possa aprender um pouquinho mais sobre essa parte do serviço, essa etapa do serviço que é tão importante, né? Bom, é isso. Continue bebendo seus vinhos. Saúde. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá.